Hoje a gente vai falar um tema bem bacana, fundos imobiliários, e eu vou falar como eu analiso. Eu elenquei uma série de indicadores, são os principais que eu analiso para fazer um investimento num fundo imobiliário, tá? Ficou bem bacana produzir esse material hoje à tarde e vou disponibilizar aí para vocês que ficarem nessa live aí até o final. É uma live bem bacana. E a gente vai começar falando já de alguns itens importantes que a gente precisa levar em consideração quando a gente está falando de fundos imobiliários, tá bom? Bom, primeiro ponto, né, os FIIs, né, fundos imobiliários, a terminologia é FIIs aí no mercado financeiro. Os FIIs, eles não são renda fixa, né, eles são um ativo de renda variável, né, não é um ativo de renda fixa, então ele tem uma variação diária, né, e não serve para nenhum tipo, né, de investimento conservador, serve sim para investimentos de forma de renda variável, ou seja, você está uma parte da carteira onde ela pode com certeza variar bastante todos os dias. Então, esse é o primeiro ponto. Esse aqui são investimentos, então, para quem já tem um conhecimento em conservador, né, investimentos em renda fixa, e agora está partindo para a renda variável. Então, um dos pontos importantes, né, o fundo imobiliário, né, ele é uma maneira muito fácil, né, de quem gosta, né, de ter ativos imobiliários como investimento. Então, tem muita gente que faz essa analogia, né, com que a gente investe em, por exemplo, um apartamento para alugar, ou uma casa, ou um terreno e tal. Então, o fundo imobiliário tem muito esse aspecto e eu gostaria muito de falar sobre isso hoje, para que mais pessoas tenham essa noção, né? Tem muita gente que está lá, vamos dizer assim, no século passado, aí, pensando que investimento em imóveis é somente através de compra de imóvel efetivamente, mas tem uma maneira da gente fazer isso através da renda variável. Então, vou mostrar para vocês hoje e fiquem atentos aí. Vamos lá, os investimentos direto em imóveis, né, eles possuem, claro, um preço mais elevado, tem baixa liquidez, tem um alto custo aí de negociação, que a gente envolve corretor, a gente envolve impostos, taxas, imposto de renda. Se você aluga ele, você vai ter que declarar e pagar um imposto maior no imposto de renda. Então, esses são um dos problemas, além da dificuldade de gestão, né, dificuldade de você resolver problemas aí com o inquilino, né, resolver problemas aí que podem acarretar uma diminuição no seu rendimento com esse imóvel que você, caso fosse alugar. Os investimentos, principalmente, né, nesses imóveis onde tem um ganho de capital, né, se a gente compra um apartamento por X e vende por Y mais tarde, Y mais X, a gente vai ter um ganho de capital grande. Então, às vezes também isso pode levar você ter uma tributação muito alta. Então, além, claro, né, a gente está vivendo no Brasil e todo mundo aqui sabe disso, né, a gente está numa situação que tem muita burocracia. Então, os investimentos em imóveis diretamente é bem complicado pelo sentido burocrático. Então, os fundos imobiliários vêm para ajudar essas pessoas também que gostariam de ter ativos muito bem valorizados, ativos que, se você olhar, imagina quem já foi em São Paulo aqui, a Berrini ou Rio de Janeiro, ou algum galpão logístico famoso também, em Guarulhos, por exemplo, são ativos que valem milhões, 200, 300, até ativos que valem R$1 bilhão, né? Como é que você vai ter a oportunidade de ter um pedaço desse ativo como uma pessoa física? Hoje é bem complicado, só se você for milionário. Não sei se já tem algum milionário aqui na live hoje. E boa noite, Glauber, tudo bom? Boa noite para todo mundo aí que está ao vivo. Então, assim, os fundos imobiliários te dão essa alternativa de você conseguir, né, fazer esse investimento sem precisar de muito capital. Então, hoje a gente vai falar sobre um fundo imobiliário em específico, né, que é o fundo imobiliário de tijolo. Tem outros fundos imobiliários de tipo, por exemplo, de papéis, fundos imobiliários, né, fundos de desenvolvimento, tem outros tipos. Hoje a gente vai avaliar os mais investidores possuem, que é os fundos de tijolo. O que é um fundo de tijolo, né? Basicamente ele é um fundo de renda, né, que oferece uma estabilidade e uma tranquilidade maior para o investidor. Então, eles têm algumas categorias, né, e são melhores compreendidos porque, de fato, né, o fundo de tijolo como o próprio nome diz, tu vê aquele tijolo, tu vê a laje corporativa, tu vê aquele prédio, tu vê aquele galpão, tu vê aquele negócio que está ali.
Outros fundos imobiliários, por exemplo, o fundo de papel, é só dívidas, né, que são ali em forma de CRIs, né, que eu não quero me aprofundar aqui hoje, que o tema da live é sobre fundos então, de tijolos. Fundos de tijolos é bacana porque a maioria, né, dos fundos imobiliários, e esse é um tema hoje que eu quero falar bastante, os indicadores que a gente vai avaliar nos fundos imobiliários, eles, na sua grande maioria, têm vários ativos. Então, quando você procura um fundo imobiliário para investir, você precisa olhar para alguns indicadores. E o primeiro deles que eu trago para vocês, que eu já de cara já vejo, é qual fundo imobiliário que eu estou procurando de tijolo. Se é um fundo de shopping center, se é um fundo de lajes corporativas, se é um fundo de galpões industriais, se é um fundo de galpões logísticos, se é um fundo de agências bancárias, se é um fundo de escola, universidade, hospitais, hotéis, flex, tem fundo imobiliário de tudo que é tipo. E eu vou dizer mais para vocês, se vocês forem para os Estados Unidos, tem muito mais, tem até fundo de data center de tecnologia, tem fundos de tudo que é tipo de antenas, né? E aqui no Brasil a gente já tem bastante, mas ainda vai com certeza crescer mais esse mercado. Então, você tem que escolher um segmento que você vai analisar. Por quê? Por que você tem que escolher um segmento? Porque de fato você precisa comparar laranja com laranja. Não adianta você investir num fundo imobiliário de shopping e comparar com um fundo de galpões logísticos. Você tem que investir no fundo imobiliário que tem semelhança com o que você vai comparar. Então, você tem que escolher, certo? Tem alguns fundos que até tem um segmento meio híbrido, assim, eles têm lajes corporativas e galpões, por exemplo. Aí você, claro, tem que condensar, né, fazer essa mistura aí para ver o qual você vai ter que comparar aí com um fundo parecido com esse. Então, lembrando, primeiro então, saber qual é o segmento do fundo imobiliário que você está analisando. Beleza? Tranquilo até aqui, galera? Bom, primeiro ponto. O que eu elimino já logo de cara, né, galera? É assim, eu não invisto em fundos imobiliários monoativos, por exemplo. O que é um fundo imobiliário monoativo? É aquele fundo imobiliário que tem um empreendimento só. Ele tem uma torre só, ele tem um prédio só, e isso é muito prejudicial, pelo menos na minha visão. Por quê? Porque se você tem um prédio só, né, você tem, por exemplo, né, até um certo, vamos dizer assim, tranquilidade se você tiver várias lajes corporativas, sei lá, 50, 100 andares de lajes e vários inquilinos ali. Até aí parece ok, mas eu acredito, né, pelo menos a minha visão de investimento, para os meus investimentos, eu quero ter fundos imobiliários com vários ativos, né, ou seja, com vários shoppings, com várias lajes, com vários galpões. Eu consigo diversificar mais o meu fundo imobiliário através dele e assim ter menor risco. Então, fundos imobiliários monoativos eu tiro fora, até porque, só para passar um exemplo para vocês, no ano passado teve um fundo imobiliário que tinha somente a Petrobras como inquilina do único prédio deles. E aí a Petrobras deu um monte de problema, vocês sabem quais são, e saiu do imóvel, né? E aí agora ficou lá um tempão, até encontrar uma nova pessoa para fazer o aluguel desse fundo, né, desse shopping aí. E aí o que aconteceu? Demorou muito, e o que aconteceu aí? Ficou lá sem renda ou com pouca renda, e aí fica muito ruim para o investidor, né? Então assim, cuide. Às vezes os monoativos te dão uma rentabilidade maior e um dividend yield maior, né? Ou seja, o aluguel é maior para você, mas às vezes não vale a pena o incômodo. Eu arranco fora, não visualizo isso. Eu vou olhar multiativos. E o que é um multiativo, né? Então, é diferente do monoativo. O multiativo ele vai ter vários, por exemplo, se eu vou ver um fundo de shopping center, ele vai ter vários shopping centers ou vai ter grande parcela de vários shopping centers. Então eu fico ligado com isso e quero sempre um fundo imobiliário multiativo. Aí eu começo a analisar de fato o fundo imobiliário. Outro ponto importantíssimo, né? Tudo que eu estou falando aqui, galera, as informações estão todas disponíveis na internet de forma gratuita. E até se alguém tiver dúvida sobre isso, me manda um direct aí que eu mando os sites que eu utilizo para visualizar isso, tá? Então, um ponto, né, a mais, então, lembra que eu já falei do indicador para saber se ele é multiativo ou
monoativo, né? Agora um que eu vejo muito é o patrimônio do fundo. Então tem que ver quanto, né, em valor reais, né, ele tem de patrimônio, né? Tem fundos aí com bilhões de reais em patrimônio, então geralmente eu pego, né, fundos que tenham bastante patrimônio. E para ver isso, para saber o quanto de patrimônio, quanto é bastante, quanto não é bastante, a gente precisa entender o IFIX. O que é o IFIX, né? O IFIX é bem fácil, né? Para quem já entendeu um pouquinho da Bolsa de Valores, sabe que tem o Ibovespa, né? O Ibovespa é basicamente as ações negociadas no Brasil, são as maiores empresas com maior volume de negociação, são representadas dentro de um índice que se chama Ibovespa. No IFIX é a mesma coisa praticamente, só que fundos imobiliários. Então tem os maiores fundos imobiliários que têm maior negociação e eles estão nesse índice IFIX. Então eu vejo se esse fundo tem uma participação grande nesse IFIX. Aí faz com que eu tenha, ok, então esse fundo imobiliário ele é um fundo muito negociado, bastante líquido, tem muitos cotistas, então para mim faz sentido eu começar a olhar esse fundo. Então, já viram aí que eu passei por alguns, né? Falei do segmento, falei do monoativo e multiativo, falei do patrimônio, falei da participação no IFIX. Então esse é um ponto bem importante. E eu olho no Status Invest, né? É um site bem bacana que eu consigo ver bem direitinho esse índice IFIX e também a representatividade de um fundo imobiliário que eu estou vendo. Bom, outro ponto importante que eu olho bastante é o número de cotistas que esse fundo tem. Por que eu olho o número de cotistas desse fundo? Porque, de fato, né, é importante a gente entender o tamanho do fundo, né? Porque se o fundo for pequeno e aí começar a ficar ruim aí da gente ver a quantidade, né, das pessoas que estão ali, ou a gente vê que tem poucas pessoas, pode ser que seja um fundo que acabou de nascer, pode ser um fundo de desenvolvimento, pode ser um fundo que não seja bacana você investir. Então, olhar o número de cotistas é muito importante. Ali, nesse mesmo site que eu acabei de falar para vocês, eu consigo ver já na primeira página o número de cotistas dos fundos. Então, a gente vai falar sobre o número de cotistas e logo embaixo você vai ver que tem um número de cotas. Ali a gente consegue ver o tamanho desse fundo, porque aí a gente tem, né, já de começo, lá como eu falei, o segmento, né, vamos pensar que é uma laje corporativa. Lá em segundo a gente já vê o tamanho do fundo, o patrimônio do fundo, e em terceiro a gente está vendo a participação dele no IFIX, e já em quarto aqui a gente está vendo o número de cotistas e o número de cotas do fundo. Então, isso já dá uma visão básica, né, e bem estrutural do tamanho, né, desse fundo imobiliário. Muito importante esses indicadores, tá bom? Fazem total sentido para quem vai investir no fundo imobiliário. Então, outro ponto importante, partindo para o próximo indicador, então, tema da live aí hoje, para quem perguntou aqui, são os quais indicadores a gente analisa para investir em um fundo imobiliário. Estou falando da minha perspectiva, né, como educador financeiro, como analiso os meus investimentos. Então, estou passando aqui para vocês terem uma noção de como é um processo de decisão para vocês avaliarem fundos imobiliários para investimento. Então, fiquem atentos, já passei por alguns indicadores, agora vamos para o próximo. Esse indicador também é muito importante. Dividend Yield e os últimos rendimentos. Então, é muito importante avaliar o Dividend Yield, porque de fato é ali que você vai ver quanto de rentabilidade esse fundo imobiliário já está dando nos últimos tempos, né? E sempre o Dividend Yield a gente tem que olhar ali nos últimos 12 meses, né? Eu dou sempre uma olhada no último rendimento dele, ver a frequência dos rendimentos, ver se não tem uma variação muito grande. Os gestores, eles têm maneiras diferentes, né, de pagar os seus cotistas. Às vezes tem uma linearidade ali nos rendimentos, às vezes dá uma variação diferente. Então, eu dou uma investigada, vejo ali alguns requisitos, né, que eu olho. Por exemplo, se eu vejo um fundo imobiliário com um dividend yield muito alto, por exemplo, a gente tem a Selic a 3,75% ao ano agora, né? A gente está vendo aí fundos imobiliários pagando 5%, 6% ao ano agora, né? E a gente tem que olhar, às vezes parece lá um fundo imobiliário com 7, 8, 9% ao ano. Pode ser que tenha algo errado nessa situação. Então,
comece a analisar, olhe, vê se faz sentido para você, vê se esse valor está ok, está dentro de uma média e anote isso, né? Eu entrego para os alunos da mentoria uma planilha inteira que eu tenho com todos esses indicadores e coloco isso planilhado um ao lado do outro. Então aí eu consigo fazer um comparativo entre os fundos imobiliários, porque de fato eu vou precisar comparar, né, um com o outro, não vou só olhar para um fundo imobiliário. Então, para calcular o dividend yield, né, eu falei para vocês, né, você tem que olhar os últimos 12 rendimentos, né, do fundo e fazer esse cálculo dividido por 12. Ele é fácil, é tão fácil que hoje já tem nos sites, né, o Status Invest, o Fundos Explorer, por exemplo, vocês podem ver isso e já tem lá na primeira tela, você nem precisa fazer esse cálculo, é muito fácil. Beleza, galera? O site, Marina, é fundsexplorer.com.br e statusinvest.com.br também. O Status Invest é bem bacana, ele tem melhorado bastante nos últimos tempos aí. Vocês podem fazer o login na plataforma, é gratuito, e você pode montar a tua carteira, inclusive de fundos imobiliários, e lá onde você tem busca avançada, você pode comparar um fundo com outro com alguns indicadores. É bem legal, tá? Vale a pena vocês darem uma olhadinha lá. Então, outro ponto importante que eu vejo com fundos imobiliários, outro indicador, tá? É valor patrimonial do fundo, né? E da cota. Isso é bem importante. E para simplificar para vocês, o que eu falo, né? Quando você tem um carro ou um apartamento, por exemplo, e é seu esse apartamento, você tem um valor que esse apartamento ou esse carro custa. Se você pegar, por exemplo, um carro, né? Pega um carro aí que você tem e olha na FIP. Na FIP ele vai ter um valor lá, vamos dizer 40 mil reais. Esse é o valor dado pela FIP, né? O valor lá de 40 mil reais, né? Isso um avaliador fez, vamos dizer que o avaliador é a FIP, né? A FIP deu o valor de 40 mil reais. Então, nos fundos imobiliários tem algo semelhante, tem avaliadores que vão nos fundos imobiliários e dizem qual é o valor daquele bem que aquele fundo tem. Então, é setado aquele valor, né? E cada fundo tem uma data que isso acontece e é dado esse valor. Então você vê, né, qual é o valor desse valor patrimonial, desse caso desse fundo. Claro, os fundos multiativos, eles têm vários bens, né, vários galpões, tem vários prédios, eles avaliam todos novamente, cada ano, tá? É anual isso, e dão um valor patrimonial. Lembra que eu falei do número de cotas? Pois é, se a gente pegar o valor patrimonial e dividir pelo número de cotas, a gente vai ter o valor patrimonial pela cota, que aí a gente vai ter o valor, por exemplo, do KNRI11, eu peguei hoje aqui esse valor para mostrar para vocês, é R$ 159,32. O patrimônio dele é 3.759 e o número de cotas é 26.600. Então você dividir vai dar 159,32. Então esse é o valor patrimonial do fundo, é quanto, vamos dizer, a FIP do fundo imobiliário. E aí, galera, a gente vai partir para o próximo indicador que vai servir de gancho aí para esse que eu acabei de falar. Beleza? Tranquilo? Estão gostando? Se tiver alguma pergunta, pode mandar aí. O próximo indicador, galera, dá uma cena aqui. O próximo indicador importante é o preço sobre valor patrimonial. Muita gente que começa a investir, ou começa a estudar fundos imobiliários, acaba só olhando para isso. Isso não pode ser uma verdade, tá? Vocês precisam olhar para mais de um item, né? Por isso que eu estou falando aqui de todos os indicadores, né, principais, né? Claro que tem outros que eu avalio para vocês ficarem atentos. Então, o preço sobre valor patrimonial é muito importante. O que é o preço sobre valor patrimonial? Lembrando que eu acabei de falar o valor patrimonial da cota, certo? Então, a gente tem agora quanto o fundo imobiliário vale, ou seja, a FIP dele, vamos pensar assim, né? E a gente tem o preço. O que é o preço, Thiago? O preço é aquilo que está na tela do home broker, na tela da Bolsa de Valores. É quanto o mercado está pagando por esse fundo imobiliário nesse exato momento. Então a gente vai pegar, comparar o preço do mercado, ou seja, o preço que as pessoas estão comprando esse fundo imobiliário e o valor patrimonial que ele tem. Então é basicamente muito simples, a conta é preço, né, dividido pelo valor patrimonial. Isso vai dar um número. E esse número, por exemplo, eu peguei o exemplo aqui do KNRI11 de hoje,
ele pegou o valor, então, de 157, ele estava sendo vendido hoje, sobre o valor patrimonial que a gente acabou de fazer o cálculo dele, que é 159. Deu o quê? 0,99. Então, o P sobre VP dele deu 0,99. Então, o que isso quer dizer, né? Para quem já pegou aí, já entendeu. Mas, basicamente, é entender, né, se o preço, né, a FIP dele está coerente com o que o mercado está pagando. Ou seja, o que é instituído basicamente no mercado financeiro? Que se tiver abaixo de 1, né, a gente está com um fundo imobiliário abaixo do valor patrimonial, ou seja, estão vendendo o fundo imobiliário abaixo do que ele vale realmente de acordo com os laudos. Então, é uma oportunidade. Se você pensar, parece ser bacana. Esse é um indicador, mas é um indicador que não pode, assim como tantos outros, olhar isoladamente. Você tem que olhar com outros indicadores, que é o que eu estou passando aqui hoje. Então, nesse caso aqui deu 0,99. Tem pessoas que têm um certo limite para avaliação. Por exemplo, eu faço, né, até 1,13 ou até, dependendo do contexto, da qualidade do fundo imobiliário, eu aceito pagar. Nesse momento. Se não, eu avalio outros que estão um pouco mais descontados. Mas o ponto importante, que algumas pessoas me perguntaram, até num post que eu fiz esses dias de fundos imobiliários, mas o fundo imobiliário X está muito alto, o P sobre o VP está 1,3, 1,35. Galera, o que é bom, às vezes custa caro, custa um pouquinho mais caro. Então, assim, para você, às vezes, não se estressar, para você ter uma resiliência nos lucros, para você ter um bom gestor, para você ter imóveis bons, talvez valha a pena você, às vezes, ter um fundo imobiliário que você paga um pouquinho a mais pelo bem, certo? Então, eu vejo por esse lado também, tá? Eu não vejo só pelo lado do tipo, sei lá, tá muito caro, então não vale a pena. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que a gente tem que avaliar também, ter um bem bom do nosso lado. E eu acredito que eu tenha que ter uma carteira com bons ativos. Então eu quero ter um fundo imobiliário com bons galpões logísticos, bons galpões industriais, boas lajes corporativas. Por quê? Porque imagine, vamos pegar agora, a gente está no meio de uma pandemia e tal, vai ter muita gente que vai reavaliar o seu local onde você está alugando para sua indústria, para sua empresa. E se você tem um fundo imobiliário com bons ativos, bem centralizados, bem bons para o aluguel, vamos pensar assim, você tem um risco muito menor de você ter esse ativo com vacância. Né? Então, esse é um ponto importante que a gente tem que levar em consideração, que é o próximo indicador que eu quero falar para vocês. Então, vamos imaginar aí o item que é muito importante, claro que os outros são bem importantes, mas esse item próximo aí ficam ligados que é bem importante. Uma pergunta da Marina aqui, HGLG11 é fundo de tijolo? Sim, o HGLG11 é um fundo de tijolo, ele tem foco em galpões logísticos e galpões também industriais, tá bom? Então, o próximo indicador importante é vacância dos imóveis. Para quem não está familiarizado com o termo, vacância é o quanto ele está ocupado ou não. E ele pode ter vacância física ou vacância financeira também, que é o caso da inadimplência, né? Então, isso é muito importante porque é ligado muito à qualidade do imóvel. Lembrando, você quer também ter ativos com boa avaliação e boa qualidade. Então, a vacância, né, está muito relacionada a isso, porque se você tem um fundo imobiliário bem localizado, dificilmente ele vai estar vazio, certo? Então, isso também está muito ligado, por isso vocês têm que ficar bem ligados com isso. Então, esse indicador, né, se tiver um gestor, um administrador gerindo de perto, olhando, falando com os inquilinos, entendendo, você tem tendência, né, a ter um fundo com baixa vacância, né, com baixa índice, né, de lugares onde está vago o shopping ou mesmo os galpões e tudo mais. E dependendo do galpão, galera, tem galpões aí que tem inquilinos que pagam 400, 500 mil reais por mês, tá, para o fundo imobiliário. Então, é muito dinheiro. Tem que ficar ligado a essa parte da vacância. Tem fundos imobiliários, por exemplo, que pode ter lá um
prédio gigantesco, vamos pensar, e o prédio tem lá, sei lá, 100, 200, 500 salas, e ter um percentual lá, sei lá, 10%, 5% daquelas salas que não estão alocadas. Não é um problema se você ver, né? Por isso que é importante aquele indicador lá no início que eu falei de multiativos. Se você tem vários prédios e se você tem um prédio que tem, sei lá, 20 salas que não estão alocadas, isso no meio de todos os ativos é quase nada, é 1, 2, 3, 5 centavos no rendimento desse fundo. Então é baixo o impacto, por isso que eu escolho bastante os multiativos, porque o impacto de uma vacância ele é bem baixo. Então fiquem ligados, isso é muito importante, né? Esses dados de vacância estão também nesses sites gratuitos, bem tranquilo, estão dentro do site da própria gestora, né, da administradora do fundo imobiliário. Ele manda isso para os investidores, você tem acesso também a essa informação e isso fica claro que nem água, transparente aí para você que é investidor, tem como gerir e entender de fato esses itens aí, ok? Marina perguntou aqui, o valor da cota dele está mais alto que o VP. Eu não vi hoje, a Marina teria que dar uma checada, mas eu acredito que sim, tá? Porque fundos de galpões logísticos têm se valorizado bastante nessa crise e tem bem pouca variação, porque são fundos que são de empresas geralmente grandes usando, né? Magazine Luiza, lojas americanas, pega empresas que estão faturando até que bastante no meio dessa pandemia. Então, tem tendência, né, a ter uma boa valorização, ok? A França perguntou aqui, fui ler na minha corretora sobre fundos, só o termo que tinha que ler deu medo de investir e fazer algo errado. Não, assim, todo o processo do investidor, ele é que nem a gente está na escola, né? A gente vai na primeira série, segunda série, terceira série. Então, sempre indico, né, para os alunos, né, e a França sabe bem disso, a Marina também, é que a gente deve fazer a escada do investidor e começar pelo conservador, renda fixa, e aos poucos ir migrando para os fundos imobiliários, na renda variável, depois ações. Então, à medida que vai se amadurecendo esse conhecimento, você vai entendendo e vai vendo que o risco ele é controlado de acordo com o seu nível de apetite, né? Você não vai colocar lá todo o teu investimento, vai botar um percentual pequenininho e aos poucos você vai colocando mais até você entender mais. Então tem que ir devagar e eu vou falar um pouquinho, estou falando um pouquinho dos riscos aqui para justamente vocês entenderem também. Então vamos lá. Qual que é o próximo que eu acho importante, então, galera? Esse é muito importante. O cap rate, é um nome em inglês, mas é tranquilo, tá? Nada mais é que a taxa de capitalização do fundo imobiliário. Então, assim, é uma espécie, né, de rendimento, né, sobre o capital investido. Um fundo imobiliário ele pode comprar, né, ele pode vender alguns ativos que ele tem, e esse momento que ele faz essa estruturação, ele tem um cap rate desse ativo que ele está comprando, tem um percentual em cima desse ativo que ele vai poder alugar e ter um retorno de renda. Então, vamos imaginar aqui que você está comprando um imóvel no valor de R$500 mil, né, e ele é alugado mensalmente por R$5 mil, né, mensais. Então, tendo no fim, né, do caso de 12 meses, você vai ter um aluguel de R$60 mil, certo? Você teve lá os 12 meses com R$5 mil por mês. O cap rate desse fundo imobiliário, desse imóvel especificamente, é 12%. Então você teve um investimento de 500 mil e um retorno depois de um ano de R$60 mil. Então é um cap rate de 12%. Sacaram? Então é bem fácil o cálculo e é importante vocês anotarem, verem isso dentro dos fundos imobiliários. Isso tem dentro da lâmina também. Eu dou uma analisadinha para ver se o cap rate que ele tem dentro dos imóveis é bacana. Por quê? Porque aquele fundo imobiliário provavelmente, aquele ativo, na verdade, o fundo imobiliário provavelmente é um bom imóvel, é um bom imóvel de qualidade. Então muitas das pessoas pagam até um pouco mais para estarem naquela localização, para estarem naquele fundo e também fazer os negócios que a empresa quer tanto fazer. Então, em linhas gerais, né, o cap rate quanto maior, melhor. Mas, por entretanto, todavia, eu sempre dou os alertas, né? Às vezes ele pode ter um valor muito alto, né? Mas porque ele está numa região, talvez, lá no rincão do
estado distante do Brasil, onde só tem aquele ativo. Então, pode ser por causa da escassez de não ter outros lugares para as empresas ficarem, ele está com o cap rate alto, mas na medida que talvez tenha mais distribuição ali, ele pode baixar. Então, esse só na verdade é um indicador importante, porque ele faz todo sentido de você ter imóveis então que tem uma rentabilidade bacana. Quem aqui não gostaria de comprar um imóvel com um cap rate alto, ou seja, que você compre, por exemplo, R$500 mil e alugue ele por 5 mil por mês e tenha 12% ao ano, né, de rentabilidade sobre esse imóvel. Uma boa rentabilidade. Imaginando que a inflação está baixa no Brasil, imaginando que a Selic está em 3,75% ao ano. Então, tu imagina, um cap rate de 12, de 10 é bem bacana, dá um retorno bacana no imóvel. Beleza? Então, esse é um ponto importante. Outro item que eu analiso, tá, é a área bruta locável, é o ABL, tá? Nada mais é que a soma de tudo que ele tem disponível para aluguel dentro do fundo imobiliário, isso dá o ABL, então a área do empreendimento imobiliário que é disponível para locação. Isso também, informação gratuita, tudo dentro do site, só olhar, vai estar lá o tamanho do fundo imobiliário. Aí você já tem uma ideia de quanto, né, que você está falando desse fundo imobiliário aí. Taxas de administração e gestão, muito importante. Ninguém faz nada de graça, não tem almoço grátis, e eu sempre falo isso dentro das lives porque é importante frisar. Tem muita gente que acha que o gratuito é gratuito, não existe gratuito, né? Gratuito, você tem que olhar bem certinho o que você está fazendo ali, porque talvez tenha alguém pagando essa conta. Então, nos fundos imobiliários tem um administrador e um gestor, certo? Então esse administrador e gestor vai pagar, os investidores pagam, né, um percentual para esse administrador fazer a administração desse fundo imobiliário. Então, o administrador, ele vamos dizer assim, um funcionário, né, dos cotistas, né? Se eu sou investidor, então ele é um administrador aí, para mim, ele é um funcionário desse fundo imobiliário. Então, muitas vezes, né, o administrador ele delega também a administração e gestão para a gestão para um gestor. Então, às vezes, tem sim alguns outros entes envolvidos para fazer a gestão e toda a remuneração dos cotistas, porque você imagina, né? Você está terceirizando uma série de coisas que você não quer fazer comprando um imóvel. Ele vai pagar IPTU, vai cobrar condomínio, vai fazer limpeza, vai fazer uma renovação nos imóveis, ele vai fazer uma série de coisas que você, no ambiente da sua casa, que você está tranquilão, você delegou isso para esse gestor. Então, fique ligados, tá? A taxa de administração você vai pagar para o gestor e para o administrador, e ela tem que ser um nível razoável, né? A porcentagem aí é cobrada às vezes sobre o patrimônio e sobre o valor mercado do fundo. Então, sempre analisa um comparando com o outro, né, para você ver se faz sentido ou por que de fato ele está pagando muito nessa administração. O que muitas vezes tem também, galera, é taxa de performance, tá? Esse é um outro indicador. Muitas vezes, né, tem fundos que colocam o indicador como benchmark, né? Vamos imaginar, bota lá IPCA mais 6. Ele tem esse benchmark de fazer um retorno para o investidor, então às vezes é bem bacana porque ele vai procurar aquele rentabilidade maior para justamente também ter uma taxa de performance maior para ele. Então às vezes ele diz assim, ó, eu vou procurar uma rentabilidade do IPCA, ou seja, a inflação mais 6%, e a minha taxa de performance vai ser 20% acima desse índice. Então é bacana porque ele vai procurar entregar uma rentabilidade acima da inflação e só vai ganhar o retorno acima disso. Então, eu muitas vezes olho isso com bons olhos, mas também não pode ser uma alta taxa, né? Um exemplo aqui que eu trouxe para vocês é o KNRI, por exemplo, que eu venho falando aqui, ele tem uma taxa de administração e gestão de 1,25% ao ano. Então, essa é a taxa que eles cobram dos cotistas, que são os investidores, beleza? Marina perguntou aqui se o cap rate é a mesma coisa que a rentabilidade no mês. Não é, Marina. O cap rate é calculado em cima do imóvel que está sendo alugado. Então, tu pega esse imóvel, vamos dizer que se fosse um edifício, esse edifício custou R$500 mil, está sendo alugado por 5 mil por mês, ele tem um cap rate de 12%. O rendimento por mês, aí é o dividend yield, tá? É diferente essa nomenclatura. Então, esse é um ponto.
Vamos ver aqui. A gente vai falar agora sobre um próximo indicador. A galera está entrando aqui. Tudo bem com vocês aí? Se tiverem alguma dúvida, mandem. Não sintam vergonha, não. Administrador, né? Que nem eu falei para vocês, ele é um funcionário do fundo. Né? Muitas pessoas acham que eles são dono dos imóveis. Não, eles têm administração disso. Né? Quem é dono dos imóveis realmente é os cotistas, né? Que são os investidores. Então, cuidem, né? Que eles têm a responsabilidade de fiscalizar, e também fazer o âmbito ali, né? De compra e venda dos ativos. Eles fazem a gestão dos ativos, né, a função de administrar, principalmente shoppings, né, agora com essa pandemia, os caras tiveram que trabalhar muito para falar com os locatários, para ver quais os problemas que eles estão sofrendo, se dá para fazer alguma coisa de melhoria, baixar o condomínio. Então, o papel do administrador ele é muito importante, por isso eu acho importante as pessoas analisarem fundos imobiliários que tenham gestores que são fodas, vamos pensar assim, que são bons, que já tem anos de mercado, entendeu? Não pegar qualquer um da esquina e tal, um cara que só tem um fundo imobiliário na bolsa. Eu não olho, eu pego os high quality, né, que são os caras que têm maior qualidade aí e administram fundos há bastante tempo e tem background bacana, né? Tem Credit Suisse, tem Itaú, tem BTG, tem várias importantes aí administradores que podem fazer você ter um fundo imobiliário bacana e não ter dor de cabeça, tá? Então, esses caras aí são responsáveis por toda a contabilidade, né, demonstração financeira, tudo esses caras são os responsáveis. Outro indicador importante, contratos, né? Quando você faz um contrato de aluguel dentro do fundo imobiliário, você tem basicamente dois tipos, né? O contrato atípico e o contrato típico. Contratos atípicos muitas vezes dão uma liberdade maior para fechar esse contrato, porque ele tem cláusulas diferentes do que um contrato típico tem. Um contrato atípico você pode, por exemplo, fechar o contrato com uma Magazine Luiza, com uma lojas americanas, dizendo para eles que você agora vai ter um contrato que vai durar mais de 10 anos, X anos e tal, e fazer ele sob medida. Então, isso dá uma garantia muito maior ao fundo, te dá também, claro, isso geralmente, tá, galera, é mais feito em galpões industriais, galpões logísticos, tem uma variação maior, porque, claro, né, uma empresa vai lá investir um monte naquele galpão, vai ficar por bastante tempo, então ela quer garantir que aquele galpão seja dela por bastante tempo. Então, contratos atípicos são bacanas, né? Em geral, aí, eles duram aí um prazo bem mais extenso que o contrato típico, né? Mais de 10 anos aí, e tem multas rescisórias. Então, é bem bacana esse ponto, principalmente agora, né? Pode ser que tenha muita empresa que venha falir ou que fica inadimplente, então tem multas rescisórias aí, impactantes, né? Tem os reajustes são diferentes, né? Às vezes o que é importante a gente entender é que o contrato atípico ele foge um pouco da lei do inquilinato, então, porque na lei do inquilinato tem algumas questões que têm que ser inseridas por causa da lei. Então, o contrato típico, né, ele pega essa lei, né, tem um contrato que é bem mais fixo, ele tem uns ajustes, obviamente, né, geralmente pelo IGPM, variando aí de 3 a 6 aluguéis mensais aí, da questão da multa e da rescisão, tá? Isso geralmente fica no contrato típico. E nos contratos atípicos tem uma variação bastante grande, o que pode ajudar muito a previsibilidade do futuro do fundo. Você imagina, você tem um fundo que tem 2, 3, 4, 5 contratos com grandes empresas para 10 anos e pega um fundo que tem somente contratos típicos só com 5 anos, por exemplo. É diferente, né? Você não tem tanta previsibilidade. Daqui a 5 anos vai ter que renovar todos os contratos. Então, dentro do Status Invest, lá embaixo, você vai ter lá todos os contratos, por exemplo, já para você ver de cara, bem fácil de ver. Ou se não, você vai dentro do próprio fundo, vai ter lá o relatório mensal dele, tem todos os contratos e como eles são feitos. Então, claro, né, que todos esses contratos têm revisionais, né, vai ter uma reavaliação do imóvel, uma consultoria especializada vai entrar lá no imóvel, vai dizer, olha, isso aqui e tal, tem que fazer isso aqui, tem que reajustar aqui, tem que melhorar aqui, e essa via ficou mais importante, então vai ter
um valor maior do aluguel, de acordo com o que a gente está vendo aqui na região, então vai ter reajustes também para cima, tá? Isso é bem importante a gente frisar. Então, esse é um dos itens, e um item também que eu acho importante é a gestão ativa, né? A estratégia, né, tem como objetivo superar uma rentabilidade de um determinado indicador, benchmark, que eu falei anteriormente. Então, às vezes, né, eu já vi vários fundos imobiliários meus que venderam imóveis, né? Porque eles têm uma gestão bastante ativa, ou seja, eles viram uma oportunidade, né, alguém veio oferecer para eles, ou eles estão procurando vender um imóvel lá, eles têm todo o valor que eles gastaram naquele imóvel, melhorando o imóvel por N motivos, eles podem vender aquele imóvel, o valor vai entrar dentro do fundo novamente e eles podem distribuir esse valor entre os cotistas, ou eles podem comprar um novo imóvel, fazer uma nova aquisição. Isso é muito importante porque muita gente se confunde. Nos fundos imobiliários, galera, tem maneiras, né, de a gente comprar com baita desconto. Tem gente que nunca viu isso. Como é que eu vou comprar um imóvel com desconto? O que acontece, né? Quando um fundo imobiliário quer aumentar de capital, ou seja, ele quer comprar mais shoppings, ou ele quer comprar mais participações em shoppings, ou ele quer comprar mais um galpão, ou desenvolver um novo galpão, ele pode emitir novas cotas. E aí, quem já é acionista tem uma vantagem muito boa. O que acontece, né? Você pode ganhar a subscrição desse fundo imobiliário. Então vai chegar um belo dia, um e-mail na sua caixa, né? Às vezes a corretora manda, às vezes o próprio fundo manda. Ele vai dizer: olha, senhor Thiago, a gente está emitindo agora 1 bilhão a mais de cotas e tal, e a gente vai desejar comprar novos empreendimentos seguindo essa lógica aqui, e você tem direito a, por exemplo, 10%, né, de subscrição em cima das cotas que você tem. Se você tem 100 cotas, 10% dessas cotas você vai ter direito. Então você tem direito a comprar 10 cotas novas a um valor reduzido, né? E o valor geralmente reduzido é um valor, isso não tem como eu afirmar aqui qual é o valor, mas vamos dizer que às vezes eu já vi, por exemplo, fundos que estavam lá R$150 o preço na tela da bolsa e estava sendo vendido na subscrição por 130, 120. Então vai variar muito. Então fique ligados. Além de você ser um cotista e já ter a rentabilidade bacana do fundo imobiliário, você tem também o direito de ter a subscrição desse fundo, o que faz com que você compre um fundo imobiliário de uma maneira com desconto. Então esse é uma baita vantagem. Eu já comprei várias subscrições e faz bastante sentido. Então, galera, lembrando, tem fundos imobiliários no Brasil inteiro, né? A gente tem, às vezes as pessoas nem imaginam que existe, mas tem fundo imobiliário de universidade, tem fundos imobiliários de grandes empresas de software, tem fundos imobiliários de hospitais, tem fundos imobiliários de grandes shopping centers em São Paulo, em Florianópolis, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, no Nordeste. Ali no Nordeste tem bastante Maceió, tem Fortaleza, tem Belém do Pará, tem Manaus, tem o interior de São Paulo, tem muita coisa também. Então fiquem ligados, tá? Uma pergunta da Marina aqui. E a administração que é responsável pelo fundo, em caso de venda de um ativo, recebemos o valor proporcional aí no número de cotas, e caso não se tenha um plano de investimento, o valor do fundo abaixo. Então, assim, geralmente, né, o que acontece, né? O fundo, né, ele tem uma rentabilidade histórica, ele tem todo um dividend yield também histórico, e ele sempre tenta preservar esse valor, né? Você imagina lá, você está com um fundo imobiliário rendendo, sei lá, 5% ao ano, e o cara resolve vender o negócio e daqui a pouco vira 4% ao ano. Isso não é bacana nem para ele, né, porque vai desvalorizar a cota no mercado, ele vai ganhar menos taxa de performance e tudo mais. Então, geralmente, né, os fundos imobiliários têm uma programação de investimentos, e isso ele vai falando dentro dos relatórios mensais. Então ele vai dizendo que ele estão com uma previsão de fazer um novo shopping, de comprar um novo empreendimento. E uma coisa importante, Marina, também, e falo para todos aqui, é ter a visão que o fundo, né, ele precisa ter dinheiro em caixa, né, galera? Assim como uma empresa, né, e como a pessoa física, nós também temos que ter a nossa reserva de emergência, né?
Então o fundo também tem isso e deve preservar esse valor em caixa. Então muitas vezes as empresas também têm que, os fundos têm esse valor em caixa e já dou um exemplo claro que aconteceu nessa crise, né? Os fundos, né, imobiliários que tinham mais dinheiro em caixa conseguiram passar por essa crise sem afetar muito o preço da cota, por exemplo. Teve vários fundos imobiliários com vários ativos grandes, por exemplo, aplicado em renda fixa, aplicado em tesouro, né, no caso, e que, de boa, vamos imaginar um shopping center, né, que uma galera agora não vai pagar aluguel, uma galera não vai pagar o condomínio por total, e então o fundo vai receber menos como aluguel e, consequentemente, o cotista vai receber menos também, certo? Se ele tem um gasto maior, por exemplo, mas vai ter que pagar a luz do shopping mesmo assim, o segurança do shopping mesmo assim, uma série de coisas, né? O shopping também tem uma carga de funcionários. Então, ele tem que honrar os contratos. Então, o fundo imobiliário que tem caixa, ele vai passar bem tranquilo por essa fase aí e vai conseguir renegociar os contratos de uma maneira mais tranquila. Então, fiquem ligados, o fundo imobiliário ele é sempre um fundo fechado, né? No caso, você compra a cota sempre de uma pessoa que está vendendo ela na bolsa, né? Você não compra a cota do fundo imobiliário, do administrador, isso não existe. É que nem as ações, né? As ações, se eu vendo uma ação, alguém vai lá e compra, certo? Se eu compro uma ação é porque alguém vendeu. Então os fundos imobiliários da mesma forma, eu tenho um ticker da ação, um ticker do fundo imobiliário, eu vou lá e quero comprar, por exemplo, o KNR11 ou o HGLG11, vou lá e vou botar que eu quero pagar X reais nessa cota, né, ou nessa ação. Alguém tem que estar vendendo pelo aquele valor. Então, é a troca entre pessoas, né? Eu compro e vendo entre pessoas. Então, quando alguém compra um fundo imobiliário, não necessariamente, né, óbvio, né, não, né, um fundo imobiliário precisa vender uma loja, precisa vender algo, né? O contrário é quando você tem um imóvel físico, né? Então você tem que comprar esse imóvel, né? Então é diferente. Então aqui no fundo imobiliário você pode comprar cotas, né? Cotas, um pedaço desse fundo imobiliário de uma maneira que seja muito mais inteligente para quem quer ter liberdade financeira através de rendimentos mensais que superem o seu custo de vida. Então, finalizando já quase a live, então a gente está entrando nos minutos finais aí para falar para vocês que fundos imobiliários é uma maneira de a gente diversificar a nossa carteira, né? Lembrando lá que eu sempre falo aqui, reserva de emergência, médio prazo e longo prazo. Longo prazo vai estar fundos imobiliários, vai estar ações de grandes empresas, vai estar tesouros IPCAs de longo prazo, por exemplo. São maneiras a gente ter a nossa aposentadoria equilibrada, né, e ter rendimentos mensais. O fundo imobiliário ele distribui por lei 95% do seu lucro. Então, o que vai acontecer de fato? Né? Você vai ter esse retorno aí mensal dentro do fundo imobiliário de acordo com os aluguéis recebidos. Então, se você vai mês após mês, né, recebendo esses aluguéis, né, e você é inteligente o suficiente, tem educação financeira o suficiente para pegar esses aluguéis e reinvestir em mais fundos imobiliários, vocês estão entendendo a bola de neve que está se criando? A cada momento que você recebe o aluguel, você compra uma nova cota, e uma nova cota, e uma nova cota, e uma nova cota. Isso vai aumentando, vai ficando uma bola de neve. Então vai chegar um momento que você vai ver, ok, hoje eu recebi, sei lá, 20 reais. Daqui meio ano é 50 reais. Daqui a pouco 100 reais, 200 reais, 300 reais, 1.000 reais. E aí vai indo. Então é uma excelente forma, né, de você começar a fazer o seu pé de meia, né, iniciando, e logo mais à frente você vai ver já o seu rendimento, né, mensal ali do fundo imobiliário sendo maior do que você tem de custo de vida. Vai dizer que não é bom? É excelente. Você vai poder, de fato, largar aí, talvez o teu trabalho né, que te deixa estressado, vai poder viver de uma forma mais tranquila, vai poder mudar de região onde você mora. Então, é uma fase da vida que você precisa planejar. Não adianta você sair que nem louco agora comprando um monte de fundo imobiliário achando que entendeu tudo nessa live. Você precisa programar o seu
a sua carteira de investimento para chegar nos fundos imobiliários. De nada adianta você não ter reserva de emergência, de nada adianta você não ter investimentos de médio prazo, porque vai que acontece uma situação emergencial, você vai ter que vender tudo que estava sendo planejado para a tua aposentadoria. E se a gente estiver no mínimo, no meio de uma pandemia, você pode vender por um preço muito ruim. Então, inteligente, né, é aquele que faz isso planejado. Então, a educação financeira faz com que você tenha esse planejamento. Qual o lote mínimo de cotas? Aí o Leozão perguntou aqui, ó. Mínimo é uma. Então, fundo imobiliário, você não tem limite mínimo assim de comprar uma cota. Então, por exemplo, né, em ações a gente tem o lote fracionado e o lote padrão. O lote padrão são 100 ações daquela empresa. Às vezes a empresa custa R$100 a ação, tem que fazer 100 vezes 100. Agora, se é uma empresa com 10, o que vai acontecer? É importante a gente entender, então, que o fundo imobiliário ele tem uma cotinha, você já pode sair comprando. E a maioria das corretoras já são investimentos com custo zero. Então você tem taxa zero, lá você bota R$100, você pode já comprar uma cota de fundo imobiliário sem taxa dentro da corretora. Então não tem lote mínimo para fundo imobiliário. No home broker você vai negociar ela por lote também, né? Que é o lote da fundo imobiliário é 1, então você pode negociar uma só também. Então, o importante também, já frisando aqui, agora já falando um pouquinho mais das negociações, né, fundo imobiliário, ele tem IR quando você vende, né, e tem lucro, né? O IR nos seus rendimentos mensais não existe, tá? Hoje, com a legislação brasileira, você colhe esses rendimentos mensais dentro do fundo imobiliário, caindo dentro da tua corretora, vai lá cair os rendimentos mensais, você pode usar aquele dinheiro para o que você quiser e quando você quiser vender, aí é uma preocupação. Aí você vai ter que recolher o rendimento, né, a rentabilidade que você teve e aí pagar uma DARF sobre a rentabilidade. Mas por isso, né, eu não faço, né, ou pelo menos não ensino isso, você fazer day trade, ou fazer compra e venda de fundos imobiliários. Não é essa a intenção. A intenção é você pensar mais no longo prazo e aí de fato você não precisar comprar e vender. A ideia é acumular isso no longo prazo e aí os seus rendimentos serem bacanas aí para você viver e renda. Galera, mais perguntas aí? Grande Nolasco estava aí. Jerusa. Evânia. Show, Léo. Galera, estamos acabando a hora aí de live. Mais uma pergunta? Galera, e aí, Gabriel, tudo bom? Lembre, mande essa live aí para a galera, para os seus amigos que deveriam estar aprendendo um pouquinho de fundos imobiliários, um pouco de inteligência financeira. Eu faço live todas as terças-feiras, 7h30. Dentro do meu perfil tem um e-book de 70 páginas, onde eu mostro a minha jornada como pequeno investidor para vocês. É só baixar, gratuito, e fazem um pouquinho mais de entendimento assim, sobre essa jornada, porque não é de fato você pegar um pedacinho, né, e começar a investir. Você tem que entender o contexto inteiro, porque é muito importante. Beleza, galera? Então, quem tiver afim, quem tiver interessado em conhecer um pouco mais de fundos imobiliários e outros investimentos, ações, renda fixa, baixa o meu e-book, manda aí um like aí na live aí e manda aí para os seus amigos aí, que é importante a gente distribuir esse conteúdo que é gratuito. Beleza? Grande abração aí, galera, até quem já é aluno aí, até quinta-feira a gente tem uma live aí no grupo fechado. Um grande abração para todo mundo e até mais. Galera do Facebook aí, obrigado por ver. Fiz um teste hoje, ver se está tudo certo, eu acho que deu certo, foi bacana. Valeu, até mais!